Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí mais um vídeo aí do 7º ano. Hoje é dia especial, que é dia de avaliação, é um dia maravilhoso, né? Como vocês perguntam, professora, vai ter consulta, vai ter de consulta, vai poder pegar material? Não, guardem todos os seus materiais, vamos utilizar aí a nossa memória sobre o que nós aprendemos aí na unidade 2, no volume 2, perdão, do livro do 7º ano, tá? Da editora Positivo. Então, nesse livro, nós estudamos aqui rapidinho, vou falar só sobre os conteúdos que foram determinantes aí para fazer a avaliação, tá bom? Nós estudamos aí Espaço Rural Brasileiro, na unidade 4, na unidade 5, Urbanização, Industrialização e Infraestrutura, e na unidade 16 aí, População Brasileira, tá bom? Bom, o livro aqui, ele me direcionou a realizar a produção da avaliação de vocês, né? Eu produzi a avaliação de acordo com o conteúdo que vocês estudaram comigo, tá? E também nas aulas complementares, e vamos relembrar aí dos exemplos que foram dados, os exercícios, tá? Que vocês também me enviaram pelo privado. Também fizemos trabalho, né, bimestral, e todos esses componentes juntos formarão a nota de vocês do segundo bimestre. Lembrando que a nossa avaliação vale 100 pontos, né? A nota máxima são 100 pontos, e por isso que eu peço a dedicação de vocês, tá? Para adquirir a melhor nota possível para que você consiga ter sucesso. Relembrando aqui que a avaliação, ela deve ser respondida de caneta azul ou preta, hein? Não é para ser respondida de lápis, meus amores. Vamos lembrar disso, tá? Caso você tenha dificuldade, copiem de lápis, né, as respostas, e depois passem a caneta quando você tiver certeza, tá bom? Mas não esquece, tá? Caneta azul ou preta, tá? Vamos lá, guardando todo o material, deixe na sua mesa somente caneta, lápis, borracha, caneta azul ou preta e a sua avaliação impressa, tá? Nesse bimestre vocês devem imprimir a avaliação. Caso você não consiga imprimir a avaliação na sua casa por algum contratempo, né, que possa acontecer, você pode também estar indo na nossa central, tá? Procurar a secretaria que eles vão disponibilizar para vocês a prova impressa, tá bom? A avaliação, ela já tá dizendo, a avaliação, ela vai avaliar o que você estudou no segundo trimestre, tá bom? Queria estar aí com vocês agora, né, para verificar aí os rostinhos aí, né, de ansiedade para avaliação. E eu não estou, mas tem alguém maravilhoso que está te iluminando nesse momento, que está te abençoando, está guardando você e sua família, e que vai te ajudar a desenvolver uma boa avaliação, tá? Se concentre, vamos lá? Vamos ler as questões? Eu vou dizer para vocês o que deve ser feito em cada questão, tá bom? A avaliação de vocês contém 25 questões. A primeira questão diz o seguinte: relacione corretamente os conceitos às suas respectivas definições. Letra A, população absoluta. Letra B, imigração. Letra C, imigração. E letra D, crescimento vegetativo. Primeira opção aí, pessoas que deixam um lugar em busca de melhores condições de vida, tá? Número total de habitantes de determinada área, né? A próxima, número resultante da diferença entre o número de nascimentos e de óbitos, tá? E pessoas que chegam de um lugar, aí já de um lugar, né? A algum lugar, né? Ela vai ter um destino final. Então, você deve colocar essas letras relacionando aqui nesses espaços, aqui nesses parênteses, tá bom? Questão número 2. Observe o mapa. Nós temos aí um mapa aí da densidade demográfica, da fonte do IBGE, que você vai observar para poder responder a questão, tá? Assinale a única opção correta da questão a seguir. Com base na interpretação do mapa da densidade demográfica, é possível concluir que: A cidade de São Paulo
Rio de Janeiro concentra a maior parte dos habitantes do Brasil. Letra B, a densidade demográfica do Brasil é aproximadamente 5 habitantes por quilômetros quadrados. Letra C, a população brasileira se concentra nas capitais estaduais e na faixa litorânea do país. Letra D, o Brasil pode ser considerado um país superpovoado, tá? Você vai marcar somente uma opção. Questão número 3. Pirâmide etária é um tipo de gráfico que mostra a distribuição de uma população por sexo ou por idades ou grupos de idade, tá? Observe a pirâmide abaixo. Essa pirâmide ela é de etária relacionada às idades, tá? E você deve assinalar V para verdadeiro e F para falso, justificando as falsas, tá? Nós temos esse mapa aqui da pirâmide etária, tá? Esse gráfico. E aí vocês devem colocar aqui. Eu coloquei justificando as falsas, mas não precisa. Você só vai colocar verdadeiro e falso, tá bom? Porque, ao mesmo tempo, você sabe que ela é ao contrário. Se ela for falsa, ela está ao contrário a informação, tá bom? Primeira opção. O gráfico demonstra que nos últimos 10 anos o crescimento da população brasileira tem diminuído, pois as faixas de 5 a 9 anos e de 0 a 4 estão menores que as faixas superiores. Próxima. Com a leitura desse gráfico é possível concluir que o número de homens no Brasil é maior que o número de mulheres. Próxima. As faixas de maior ocorrência do gráfico são de 10 a 14 anos, de 15 a 19 anos e de 20 a 24 anos, indicando que no Brasil há elevado número de adolescentes e jovens. Uma coincidência visível é que o número de homens em cada uma das faixas de pirâmide é igual ao número de mulheres que estão na mesma faixa etária aí, tá bom? Próxima. No decorrer do tempo, as faixas mais largas de uma pirâmide etária brasileira devem chegar aos adultos e também aos idosos, o que significa que a população brasileira está passando por um processo de envelhecimento. Questão número 4. População brasileira. Nós temos um texto que você vai ler essa notícia, que ela tem como título o seguinte: população brasileira cada vez mais idosa. Dados recentes do IBGE mostram o significativo e acelerado envelhecimento da população brasileira, com a expectativa de vida podendo atingir os 80 anos em média de uma década em alguns estados. O aumento da idade dos brasileiros pode modificar políticas públicas privadas e impulsionar novos serviços voltados para atender a terceira idade, como a teleassistência. Dados utilizados e divulgados pelo IBGE no final do último mês de agosto sobre projeções demográficas para o Brasil nas próximas décadas mostraram que a expectativa de vida geral ao nascer deve atingir 80 anos em 2041, chegando a 81,2 anos em 2060, tá? E aí você deve assinalar uma das 4 opções. A. O crescimento vegetativo brasileiro está aumentando nos últimos anos, o que reflete na expectativa de vida. Letra B. A densidade demográfica do Brasil é uma das causas de envelhecimento da população, principalmente nas grandes cidades. Letra C. O topo da pirâmide etária brasileira está cada vez mais parecido com as pirâmides dos países subdesenvolvidos. E letra D. O aumento da expectativa de vida no Brasil exigirá atenção maior dos idosos por parte do governo e da sociedade. Quinta questão. A diversidade cultural da população brasileira é o resultado de um processo histórico que envolveu a miscigenação entre povos que aqui viviam entre a vinda de pessoas de diferentes povos ao nosso país. Responda as questões a seguir. Letra A. Quais foram os povos que contribuíram para a formação da população brasileira? Você deve descrever. Letra B. Quais momentos históricos destacaram esse processo? Sexta questão. Durante a década de 1960, a população urbana brasileira ultrapassou a população rural. Assim, entende-se que a urbanização é um fenômeno rápido e recente na realidade brasileira. Sobre a urbanização do Brasil, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, a primeira coluna diz o seguinte: número 1, êxodo rural. Número 2, industrialização. Número 3, urbanização. Número 4, problemas urbanos. Primeira opção.
processo que envolve a chegada de várias indústrias a um país ou uma região com atividades predominantes agrícolas. Próxima, movimento de muitas pessoas saindo de campo para ir em direção às cidades. Outra, decorrente às falhas de planejamento e desenvolvimento das cidades, tal como são congestionamentos, enchentes, deslizamento de terra e áreas urbanas. Transformação de uma área rural em uma área urbana no decorrer do tempo. Questão número 7. Leia a notícia abaixo. Governo de São Paulo inicia estudos para a criação da região metropolitana de São José do Rio Preto. O governo Alckmin deu início, nesta última terça-feira, 21, aos processos de análise para a criação de uma nova estrutura administrativa para a região de São José do Rio Preto. Em reunião com deputados da região, o secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira, autorizou a empresa paulista de desenvolvimento metropolitano em Plaza a desenvolver estudos de viabilidade para a regionalização. A partir de agora, serão avaliados critérios técnicos como intensidade demográfica, conurbação, especialização e integração socioeconômica, entre outras estabelecidas por Lei Complementar 760/94, que estabelece os requisitos para a configuração de uma região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião. Esse texto é do governo de São Paulo, tá? Disponível aí em 2016, tá? Marque um X na alternativa que melhor representa o significado de conurbação. Letra A. Conurbação é a junção de duas áreas metropolitanas como São Paulo e Rio de Janeiro. Letra B. Conurbação é quando uma região metropolitana tem mais de 10 municípios em torno de uma cidade principal, como é o caso de Salvador. Letra C. Conurbação é quando uma capital de estado tem mais área rural do que uma área urbana, como é o caso de Palmas, no Tocantins. Ou letra D. Conurbação é quando duas ou mais áreas urbanas de municípios diferentes se expandem ao ponto de se unirem, como Curitiba e São José dos Pinhais, tá? Você vai marcar somente uma questão aí de opção, tá? Para que você... Porque as outras vão estar incorretas, então só tem uma verdadeira, tá? Questão número 8. Observe as imagens a seguir. Elas retratam problemas urbanos. Nós temos a imagem 1, depois a imagem 2. Responda as questões. Letra A. Quais os problemas urbanos que a imagem 1 e a imagem 2 retratam? Você deve escrever nessas duas linhas aqui, tá bom? E letra B. O que pode ser feito nas cidades para resolver esses problemas, tá? Questão número 9. No século XX, grandes mudanças afetaram a sociedade brasileira, como, por exemplo, aí, de uma forma geral, tá? Um exemplo dessas mudanças foi a redução da população rural e o aumento da população urbana no Brasil. Utiliza os termos industrialização, êxodo rural e urbanização para descrever como ocorreu a mudança citada. Aí você vai descrever esse momento aí, tá? Questão número 10. Indicadores socioeconômicos são números que representam a realidade socioeconômica do país. Relacione corretamente os indicadores socioeconômicos e suas respectivas definições. Indicadores: 1. Mortalidade infantil. 2. Analfabetismo. 3. PIB per capita. 4. Expectativa de vida. E 5. Desemprego. Definição, tá? Primeira opção aí, número de pessoas com 15 ou mais anos aí que não sabem ler nem escrever. Próxima, número de anos que é esperado por um indivíduo atingir as condições de vida na época em que ele nasceu. Próxima, número de pessoas sem emprego ou ocupação em relação à população economicamente ativa. A próxima, número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida a cada 1000 nascimentos. Próxima, número de resultantes da divisão entre a soma das riquezas de um país e número de habitantes. Questão número 11. A divisão da economia de setores importante, tá? Para a compreensão e como as atividades de um país ou uma região estão se desenvolvendo. Basicamente, é possível dividir a economia em 3 setores: primário, secundário e terciário. Nós estudamos isso e, inclusive, falamos sobre a diferença de cada um desses. Relacione as atividades abaixo aos setores de economia. Quais são os setores? 1. Primário. 2. Secundário. Depois o 3. Terciário. Tá? E aqui ao lado eu coloquei o que significa cada setor, tá?
E aí nós vamos colocar as atividades, você vai relacionar as atividades. Cultura do arroz, produção de peças automotivas, ensino educacional e particular, produção de remédios, cultivos de árvore para cortes, extração do ouro, prata ou ferro, reparo de celulares e computadores, atendimento ao público da saúde, produção de refrigerante e coleta de castanha do Pará. Questão número 12. Você deve fazer o seguinte, na questão número 12. O território brasileiro apresenta grandes dimensões, além de fazer a fronteira com quase todos os países da América do Sul. Mas, afinal, você sabe por que o Brasil é tão grande? Desembaralhe as letras, tá? Dá linhas abaixo. E descubra 3 fatores que interferiram em expansão territorial de novas fronteiras. Tem 1, 2, 3. Aí teve algumas avaliações aí que elas podem sair com o espaço aqui da palavra descer um pouquinho, mas você pode copiar do lado da palavrinha, tá? Não tem problema não, tá? Questão de formatação mesmo. Eu não sei se essa daí vai estar, que foi disponibilizada, mas aí nós vamos, qualquer coisa, vamos estar nos organizando aí para fazer essas alterações, tá bom? Eu vou disponibilizar para vocês aí através dos nossos canais de comunicação. E aí eu vou fazer essa alteração aqui, tá? Vou tentar verificar se eu consigo. Questão número 13. Observe o gráfico a seguir sobre o consumo de energia elétrica por setor no Brasil e indica a alternativa correta. Letra A. Setor industrial consome mais energia elétrica do que os outros setores. B. As indústrias compõem o que mais consome energia elétrica em nosso país? C. O gráfico está incorreto, sendo o setor residencial aquele que mais consome energia, visto que há no país mais pessoas do que indústria. Letra D. De acordo com o gráfico, o setor industrial é responsável por mais aí da metade dos consumos energéticos total do país. Questão 14. Observe o mapa da distribuição das indústrias pelo território brasileiro e em seguida marque a alternativa correta. Nós temos um mapa aí da distribuição espacial da indústria em 2006, ó. Vocês vão observar para responder a questão número 14. Letra A. Rondônia é o estado da região norte aí onde as indústrias são mais espalhadas pelo território. Letra B. A região centro-oeste é onde tem um menor número de indústrias do país aí. Letra C. Região Nordeste é a segunda região mais industrializada do país, em virtude da presença de industrialização aí, beneficiamento de cana-de-açúcar. O mapa, letra D, de distribuição mostra aí a distribuição desigual das indústrias pelo território brasileiro, sendo que a concentração dessas maiores regiões estão no sul e sudeste. Você deve marcar apenas uma opção, tá? Na questão 14. Na questão número 15, fala o seguinte: observe as imagens a seguir e assinale as alternativas que relacionam corretamente elas. Eles vão observar essas 4 imagens e vão passar a folhinha para responder as opções que elas representam. Letra A. Os povos sempre tiveram a necessidade de se conectar uns com os outros, apesar disso, a modernização do sistema de comunicação e transporte teve pouco impacto nas relações entre os países. O desenvolvimento da tecnologia de comunicação e transporte facilitou o acesso de todos os povos a esse recurso, reduzindo a desigualdade entre os países. Letra C. Nas últimas décadas, observou-se uma grande evolução tecnológica, possibilitando a modernização de comunicação e transporte, facilitando também a interação entre países distantes. Letra D. Na modernização dos sistemas de transporte, o comércio de mercadoria é feito por nível local. Questão 16. Você vai marcar só uma na 15, tá? Uma opção. Na 16, a pecuária brasileira apresenta 2 categorias principais, a extensiva também e a intensiva. Essa classificação tem como forma com que os animais são mantidos nas pastagens, os recursos utilizados e a composição do rebanho, entre outros. Explica a diferença entre pecuária extensiva e pecuária intensiva, tá? 17. No Brasil, alguns acontecimentos ocorridos no final do século XIX foram muito importantes para a configuração da nação que estava consolidando. Entre esses acontecimentos destacam-se: letra A, a independência do Brasil e a proclamação da República. Letra B,
o Tratado de Petrópolis, o Tratado e Tratado do Rio de Janeiro, independência do Brasil, letra C, a abolição da escravatura, ou letra D, a abolição da escravatura e proclamação da República. Você vai marcar somente uma opção aí. Questão número 18. Antes da chegada dos exploradores europeus, a América já era habitada por povos que viviam no continente há milhares de anos. Marque a alternativa que se refere corretamente a esses povos. Letra A, africanos. Letra B, espanhóis. Letra C, italianos. Ou letra D, povos nativos ou indígenas. Questão 19. A miscigenação entre portugueses e indígenas representou o primeiro passo para a formação do povo brasileiro. Ainda no século XVI, essa formação contou com a participação de povos que foram capturados em seu território e trazidos para o Brasil. Marca a alternativa que identifica corretamente de qual continente esses povos eles eram originados. Letra A, Ásia. B, América. Letra C, África. Ou letra D, Europa. Questão número 20. O Brasil é um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. Um dos fatores que dificultam que nossa participação no mercado mundial ainda seja ainda maior do que são os subsídios agrícolas que os governos de países desenvolvidos dão aos seus produtores a fim de venderem mais barato. Explique o que são os subsídios. 21. No Brasil há uma desigualdade na distribuição de terras. Com o passar do tempo surge o processo chamado reforma agrária, para organizar e distribuir de maneira igualitária as terras brasileiras. Descreva o que é reforma agrária e como ela ocorre, tá? Então, o processo de reforma agrária ela ocorre de uma forma, então, e ela também tem uma característica, né? O que é essa reforma agrária? Você vai descrever aqui e também falar como ela ocorre, tá? 22. Apesar dos grandes avanços pelos quais passou nas últimas décadas, o Brasil ainda é considerado um país de grandes contrastes socioeconômicos. Identificar as unidades de federação mais carentes por meio da análise de indicadores socioeconômicos é um dos pontos de partida para reduzir graves problemas enfrentados aí pela nossa população, pois, letra A, essa análise torna possível determinar em quais setores dos países o país apresenta maiores problemas e permite otimizar investimento no sentido de melhorar a qualidade de vida da população. Letra B, por meio de indicadores socioeconômicos é possível conhecer integralmente a realidade do país. Letra C, analisando os indicadores é possível fazer um diagnóstico das condições financeiras do país e realizar investimento na economia, elevando seu nível de desenvolvimento. Letra D, somente a análise da distribuição da renda da população é capaz de auxiliar no diagnóstico do nível e do desenvolvimento do país e direcionar o investimento de políticas públicas, né? Então, você vai escolher uma das opções para verificar qual está verdadeira e você vai marcar, tá bom? Questão número 23. Observe o gráfico abaixo e responda a questão. Descreva o que este gráfico representa nas linhas abaixo, tá? O que ele está representando? Aí você vai descrever. Questão 24. Complete os espaços com as palavras do quadro corretamente. As palavras são metrópole, capitais ou centros regionais, centros subregionais. Letra A. Os apresenta uma área de influência menor do que as outras categorias superiores, mas com pequena centralização das atividades econômicas em seu entorno. Letra B. As apresenta a possibilidade de assumir certa influência em uma escala regional, concentrando alguns serviços, como saúde, shoppings e centers, tá? Letra C. São principais cidades de determinado território do país. Questão número 25. A indústria corresponde ao setor secundário da economia. É responsável pela transformação das matérias-primas. Para a produção de mercadorias, podemos classificar a indústria em 3 categorias. Né? Quais são elas? Né? Você vai citar quais são elas e descrever as suas características. Vou deixar para vocês um versículo que diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 34, versículo 8. Desejo a todos boa sorte e uma excelente prova para vocês, tá bom, meus amores? Saudades de todos, hein?